programa Diálogo Sem Fronteira recebe hoje o professor Demerval Saviani. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer, estou à disposição. O professor Saviani, ele tem uma formação que eu diria sui generis, porque formado em filosofia, depois fez o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é nosso professor aqui da Universidade Estadual de Campinas, da nossa Faculdade de Educação já há bom tempo, ele é um professor emérito da nossa universidade e é coordenador de um grupo de pesquisa justamente sobre a questão da educação e sociedade, uma das grandes referências na área. Então, o tema de hoje que nós vamos tratar, professor Saviani, é justamente sobre a questão da educação e da sociedade, a relevância, a relação disso. Então, a primeira pergunta que eu faria é qual a relação que podemos ver entre sociedade e educação? Bom, a educação é uma atividade fundamental do ser humano, né, que se inicia basicamente com a origem do próprio homem. Né? O homem se constitui como um animal diferenciado, né, na medida em que, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem a necessidade de adaptar a natureza a si. Então, ele se constitui produzindo sua própria existência, agindo sobre a natureza e transformando-a. Mas isso, então, significa que ele, para agir sobre a natureza e transformá-la, ele necessita aprender a fazer isso. Né? E, nas origens, ele aprendia essas coisas fazendo-as. E, então, nas comunidades primitivas, a educação coincidia com a própria vida. Era vivendo, produzindo a sua existência, agindo sobre a natureza, que ele aprendia a agir sobre a natureza, a transformá-la. E nesse processo, as experiências que tinham bom resultado eram mantidas, conservadas, e foi compondo, então, o acervo da cultura humana. Né? Quer dizer, a primeira questão da educação é aprender a se fazer alguma coisa, por exemplo, um objeto de uma lasca, uma flecha, sim, para se poder transmitir, para que os filhos fizessem, e depois os netos, aí sim, entra a educação. Exatamente, é que o homem, ele é primeiro um ser gregário, ele vivia na tribo, né, vivia em conjunto com os outros, e é na relação com os outros e com a natureza que ele ia se desenvolvendo como homem. Né. Esse processo já, então, coincidia com a educação. Nessas condições primeiras, na comunidade primitiva, tudo era comum. A terra, o meio ambiente era comum e os homens também se desenvolviam em comum. E, portanto, o caráter social do homem está na própria origem de sua existência. A partir do momento em que ocorre a apropriação privada da terra, né, então os homens se dividem entre os proprietários e os não proprietários. Né, e aquilo que era comum, então, agora passa a ser cindido. E isso vai se refletir também na educação. Né. A educação também passa por uma cisão. Né. Se diferencia a educação dos proprietários da educação dos não proprietários. A educação dos não proprietários, dos que tinham que trabalhar para sobreviver, para se manter e para manter o conjunto da sociedade, continua sendo feita no próprio processo de trabalho. Agora, a educação daqueles que dispunham de tempo livre passa a ser num espaço diferenciado. E é aí que surge a escola, porque a escola, em grego, skolé, significa o lugar do tempo livre, né? Do ócio, do lazer. Né? É aquele que tem tempo para não estar no campo trabalhando, pode se dedicar a estudar. Exatamente. E isto caracteriza, então, a sociedade antiga por oposição à sociedade primitiva de caráter comunista. O comunismo primitivo agora cede lugar a uma sociedade dividida em classes, né? A classe dos proprietários e a classe dos não proprietários. Na antiguidade, a forma de trabalho que mantinha o conjunto da sociedade era a escravidão. Né? Então, uma sociedade escravista. Essa sociedade se transforma depois, na Idade Média, na sociedade feudal, que é baseada no trabalho dos servos. Né? E,
Posteriormente, né, o desenvolvimento da sociedade medieval leva à intensificação do comércio e surge então a sociedade capitalista ou de mercado, a sociedade moderna ou burguesa, que é aquela em que nós estamos ainda, em que há uma classe dominante que detém a propriedade dos meios de produção e a classe dos trabalhadores, que são aqueles que não têm meios de produção, mas têm apenas sua força de trabalho, né, para aplicar no processo produtivo. Né. Então, a educação vai se diferenciando. Até o final da Idade Média, a educação dominante era aquela que se dava pelo próprio processo de trabalho. Né. A educação escolar era restrita aos poucos grupos dominantes. A partir da sociedade moderna é que, com o desenvolvimento da indústria, das cidades, com o desenvolvimento do contrato social que leva à generalização da escrita, então a forma escolar se torna a forma principal e dominante de educação. E aí vem a necessidade de generalizar a escola para todos. Né? Isso é o próprio da sociedade moderna. Então essa relação da educação com a sociedade e a educação assumindo a forma escolar primeiro como uma forma diferenciada, exclusiva dos grupos dominantes e depois como uma forma generalizada a toda a sociedade. Olha, esse quadro histórico importantíssimo porque nos dá uma visão ampla do tema e aí com isso chegamos à conclusão de que é o capitalismo que faz com que a escola se torne algo de massa para atingir a população mais ampla. Então, perguntaria ao professor Saviani o seguinte: nos países de desenvolvimento capitalista precoce, como o caso da Inglaterra e outros, você teve uma expansão da escola muito mais cedo. No caso do Brasil, que teve uma escravidão durante um período muito mais longo, até quase o final do século XIX, e a escola tardou muito mais a se generalizar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso público da trajetória da relação da escola com a sociedade no contexto brasileiro especificamente. Certo. Então, o Brasil surge já nos albores do capitalismo. Né? Em 1500 o capitalismo já estava se desenvolvendo, né? Embora ele vá se tornar pleno já no século XVIII, né? Com a primeira revolução industrial. Né? Mas o Brasil é um produto da expansão do comércio, né, europeu e que leva então às conquistas marítimas e com isto o Brasil se incorpora ao Império Português. Né. E na primeira fase, na fase colonial, tanto o Brasil como Portugal ainda eram dominantemente agrícolas, né? E as sociedades agrícolas não demandam a expansão da escola. Então nós tivemos, no caso do Brasil, uma tradição que determina consequências ainda hoje. Né? Nós temos uma dificuldade, né? Uma resistência das nossas elites em investir na educação. Isso vem desde as origens. Né? Aquilo que nós poderíamos chamar da primeira política educacional do Brasil foi o regimento de Dom João III, para orientar as ações do governador-geral que vinha para o Brasil, Tomé de Souza, né? E com ele vieram os primeiros jesuítas. Eles vinham com o mandato do rei, né? Que determinava que os jesuítas devessem, então, catequizar os índios, né, expandir a fé cristã, porque Dom João III era muito, muito católico, né, e os jesuítas tinham uma ascendência sobre ele. Né, e então, a coroa mantinha os jesuítas aqui. Só que mandava recursos para alimentação e vestuário dos jesuítas, e não para criar escolas, para construir escolas. Então, o Manuel de Nóbrega, numa carta de agosto de 1552, né, portanto, 3 anos e meio depois de sua chegada aqui, ele dizia o seguinte: bom, como não vem dinheiro para construir, o que nós fazemos? Nós usamos o dinheiro para nossa manutenção para construir a escola, né, e na vestimenta nos serve ainda aquela com a qual chegamos aqui. Então,
3 anos e meio ele estava com a mesma batina. Né? E na alimentação vivemos de esmolas. Né? Então, já está aí nas origens esse problema da penúria do desenvolvimento da educação em nosso país. Né? Mas depois, os jesuítas, com a sua ascendência sobre Dom João III, eles fizeram lá um lobby e conseguiram, então, a redízima, ou seja, 10% dos impostos da colônia eram destinados à obra jesuítica. Então, em 1564, essa lei da redízima permitiu já uma maior facilidade para o ensino desenvolvido pelos jesuítas. Né? Era um ensino, então, público no sentido de que mantido pelos cofres públicos, mas privado na medida em que era controlado por uma entidade privada, que era a ordem religiosa. Uhum. E com isto, o ensino se desenvolveu, mas apenas para pequenos grupos, para a elite. Né? Tanto é que na expulsão dos jesuítas em 1759, né, todos os colégios jesuítas que se espalhavam pelo país, né, não atendia mais do que 0,1% da população. Né? Quer dizer, na verdade era uma educação justamente para pouquíssimos que estavam, que tinham, digamos, alguma função administrativa, algum tipo de aspiração. Exatamente. Ou que se destinavam ao clero, né, que completavam seus estudos na Universidade de Coimbra. 0,1% por quê? Porque 50% eram as mulheres que estavam excluídas do ensino. 40% eram escravos. Né? Além disso, estavam também excluídos os escravos livres, os negros livres, né? Os pardos, né? Os órfãos, os desvalidos, né? E então sobrava aquela ínfima minoria. Né? Depois nós temos as reformas pombalinas, e aí os jesuítas são expulsos, e em 1772 os vários impostos são substituídos pelo subsídio literário. Né? Mas também não se conseguia estrutura para arrecadação, né? As escolas funcionavam na casa dos professores, às expensas dos próprios professores. E aí nós chegamos na independência no Império, né? Com essa mesma penúria. O Segundo Império, né? O governo central destinava em torno de 1% dos seus recursos para a instrução. Né? Em 1882, Rui Barbosa fez a seguinte observação: o governo geral dedica apenas 1,99% dos seus recursos para a instrução, né? Enquanto que o Exército nos leva 22%. Certo? Então, aí nós entramos na República e na década de 30, a Constituição de 34 determinou então a vinculação orçamentária. Né? Estados tendo que destinar pelo menos 20% dos recursos para a instrução, a União 10%, certo? Mas isso não era cumprido. Né? Os recursos para a educação, tanto da esfera dos municípios, como do Estado, como da União, eram menos do que a Constituição determinava. Isso se prolongou. Né? Depois de 88, foi restabelecida a vinculação com a Constituição de 88, porque a Constituição do Estado Novo eliminou a vinculação, né? A Constituição de 46 restabeleceu, mas a Constituição de 67 e de 69 do período militar também eliminou a vinculação, e com isto os recursos caíram de 9% para 4% entre 64 e 75, né? Depois da Constituição de 88, que foi restabelecida a vinculação, mas mesmo assim, os governos acabavam encontrando um mecanismo de burlar o texto, né? Criando impostos que não tinha a palavra imposto e por isso não estavam no bolo. Não entrava na vinculação, que são as contribuições, né? Então, esse é um quadro que persiste. Agora, do início do século XX, com os grupos escolares e o ensino primário, nós levamos aí muitas décadas para que se generalizasse o ensino de 4 anos, e agora no final do século XX, início do século XXI, que estamos com a generalização oficial dos 8 anos. Sim. Agora 9. Então, como o professor vê essa questão da generalização do ensino fundamental,
E os desafios do ensino médio também, que seria... Porque o ensino médio teve de elite, né, científico e clássico, quer dizer, era voltado justamente para uma classe média ou classe alta. Então, agora também o desafio é outro, o desafio é levar essa educação para a sociedade como um todo. Como o senhor vê a situação? Pois é, o problema é que o ensino médio hoje se discute muito, se fala no problema da expansão, né, mas também da qualidade. Ocorre que não resolvemos ainda o problema do ensino fundamental, né, porque, de fato, já que o tema era relação educação e sociedade, né, então eu dizia que as sociedades rurais não exigem tanto a difusão do ensino, e isso no Brasil a partir da década de 1930, quando se desenvolve a urbanização e a industrialização, então nós tivemos um impulso bem maior na expansão escolar, né? Tanto é que de 33 até 98, né, enquanto a população quadruplicou, o número de alunos, o número de estudantes aumentou 20 vezes, né? Mas mesmo com essa grande expansão, como o déficit histórico era imenso, né, porque a lição de casa que os principais países fizeram na virada do século XIX para o XX, universalizando o ensino primário e erradicando o analfabetismo, nós não fizemos até hoje, né? Então, nós terminamos o século XX com um déficit grande. Tanto é que a Constituição de 88 tinha lá nas suas disposições transitórias um dispositivo que dizia que nos próximos 10 anos, ou seja, até 98, né, as 3 instâncias, municípios, estados e União, deveriam destinar pelo menos 50% dos seus recursos para um duplo objetivo: universalizar o ensino fundamental e erradicar o analfabetismo, né? E como o senhor, passando agora 20 anos quase, ou mais de 20 anos, né, como que o senhor vê essa questão desses 2 objetivos? Exatamente. Pela Constituição ele deveria ser atingido em 10 anos, né? Só que em 96 foi instituído o Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, né? Ensino Fundamental, que também perseguia esse objetivo por mais de 10 anos. Então já projetava para 2008. Né? Em 2006, vence o prazo do Fundef e ele é substituído pelo Fundeb no início de 97. Né? Agora com prazo de 14 anos, ou seja, projetando lá para 2020. Né? O Plano Nacional, a LDB, que foi aprovada em 97, instituiu a década da educação a se iniciar um ano após a sua publicação, portanto, 98, 2008. Certo? Em 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, né, com 10 anos, né, também para atingir esse objetivo. Ele venceu em 2011 e esse objetivo não foi atingido. Em 2007, o governo lançou o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, né, que previa a universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo para 2022. Quer dizer, então vai sempre protelando. Eu até brinco dizendo que nesse diapasão, provavelmente em 2002, nós vamos ter um outro plano, né, projetando para 2040. E assim nós vamos ao final do século XXI, né, sem resolver um problema que os principais países resolveram no final do século XIX. Né. Então, esse é o drama da protelação, né, e o ensino fundamental, hoje se diz que ele está universalizado. Quer dizer, quantitativamente, foi praticamente universalizado, porque está em torno de 97%, 98%, né, das crianças na escola, né, mas isso é universalização do acesso. Mas o problema não é só do acesso, o problema é universalizar a conclusão, né? O ensino fundamental só estará efetivamente universalizado quando todas as crianças não apenas entrarem nele, mas o concluírem. Agora, há um outro problema, é que, considerando que as crianças entravam, mas não concluíam, porque se perdiam pelo caminho, os índices de evasão e repetência eram muito altos, os governos começaram a atuar no sentido de reduzir os índices de evasão e repetência.
E para isso, então, introduziram mecanismos, né, para reter as crianças nas escolas, né. Então, além dos mecanismos extrapedagógicos, né, que são merenda escolar, bolsa escola, condicionada à frequência da criança e tal, se introduziu também mecanismos pedagógicos, né, que é, por exemplo, a chamada progressão continuada. Né? Ou seja, a aprovação independente dos resultados. E isto fez com que, de fato, a permanência se ampliou, certo? Mas ao preço de não conseguir atingir os objetivos de aprendizagem previstos para aquele nível de ensino. Então, hoje, muitas crianças concluem o ensino fundamental, mas não estão ainda alfabetizadas, né? E, então, esse é o drama do nosso país. Agora, esse drama, ele não vai se resolver enquanto não se assumir de fato aquilo que todos pregam no discurso, de que a educação é a primeira prioridade, quer dizer, a educação é o fator estratégico da chamada sociedade do conhecimento. Todos dizem isso, mas não põem em prática. E resistem, não é, a ponto de, quando se consegue aprovar a lei do piso salarial, vários governos entram com arguição de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Que felizmente fez valer a Constituição, porque é claro que é constitucional, né? Mas os governos não cumprem. Então, é isto que faz com que todas as promessas e todas as propostas que se fazem de resolver o problema da educação acabam fracassando. Agora, por exemplo, saiu mais um resultado de avaliação e o país está lá atrás na classificação. É verdade que essas avaliações também são questionáveis, né? Mas, independentemente disso, né, recentemente, mostra que há problemas, né? Me perguntavam, numa entrevista lá do Rio Grande do Sul, me perguntava sobre por que apenas 2% dos estudantes, né, se dispõe ou pretende seguir a carreira do magistério, né? Aí a resposta é óbvia, né? Quer dizer, na medida em que se trata de uma carreira, né, desprestigiada econômica e socialmente, né? Então, que estudante vai se dispor a investir para ser professor? Investir, né? Muito para ser professor. E esse é um ponto crucial, quer dizer, enquanto não se investir maciçamente em educação, né, instituindo uma carreira sólida de magistério, com salários dignos e com uma jornada de trabalho aceitável, em que os professores sejam fixados na escola em tempo integral, né, evitando a necessidade dele trabalhar em várias escolas de bairros diferentes, às vezes até de cidades diferentes, se acumulando de aulas, 60, 70 aulas por semana, né, com 500, 600 mil alunos, com todos aqueles trabalhos, provas para corrigir. Que qualidade vai se conseguir numa estrutura desse tipo? Olha, professor Demerval, sua fala foi maravilhosa. Eu creio que o nosso público agora tem uma visão bem mais clara e ampla da questão da relação da educação com a sociedade. Queria agradecer muito a sua vinda ao nosso programa hoje, professor. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, e lamento que o tempo seja curto e com isso a gente não pode explorar os vários aspectos. Voltaremos mais adiante. De qualquer modo, espero que isso tenha provocado nos telespectadores, né, a expectativa e o desejo e a pressão para que se trate seriamente a educação em nosso país como efetivamente prioridade de fato, né, no orçamento e não apenas no discurso. Muito obrigado. Com certeza, professor. Eu agradeço muito e convido a todos então ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.